Hello everybody, hello Portugal. Here we are in another video for my Facebook page where I finally meet the vibrant alternative cultural scene of this new Berlin that is Lisbon. This time with Mariana Tegner Barros. Hello, Mariana. Have a typical cod cake with cheese from the mountains. They call it here a pastel de bacalhau com queijo da serra. Everything here is so vibrant. All this new city inspires me. Soccer, Benfica. I love Portuguese soccer players. Those legs. Oh my God. My new album is going to be about fado. Did you know? Oh, wow. So influenced everywhere in this country. Even in the Madonna of Fatima, everything is so nice and welcoming. I just had a certain problem finding a house for me to live in, but it was finally solved. I really wanted to buy the Pena Palace, but anyway, we are still in negotiations. You'll see. I will have to bribe Costa, the Prime Minister. But Mariana, tell me, enough about me. I've read a lot about you and I'm surprised by so many great ideas. I don't even know where to start. I'm so excited. I'll take a sentence from you that I read a little while ago. The value of an art lies in its proposal of silence instead of silence itself. Lies more in propaganda than in action. Could you tell me a little more about this idea of an art? What do you have to say about it? Madonna, desculpa. Madonna. Bitch. Então, é uma coisa boa, apenas na medida em que produz uma postura mais radical, da qual a sua própria propaganda é um exemplo perfeito. Por isso, é uma coisa boa apenas quando fracassa. E como isso é inevitável, a arte é necessariamente uma coisa boa, não concordas? Oh, yes, the vanguard only lives its death without stopping. This is very my own path. Sim. Eu também sempre trabalhei com muitos materiais que me interessam, mas sempre tive uma relação muito problemática com a arte. Não consigo aprovar a arte no seu todo, percebes? Mas a minha postura é de que temos que viver de forma diferente neste mundo e a arte parece ser o discurso certo, mas depressa percebemos que nos neutraliza, que é uma armadilha. E há um conjunto de debates de vanguarda que levantam questões óbvias, e isso remonta a Hegel, ao status da arte no sistema, e parece-me óbvio que a arte está morta quando começamos a filosofar sobre o assunto, não é? Existirá arte numa sociedade realmente livre? Parece-me básico que não, entendes? Eu acho que a arte não existirá enquanto atividade especializada num mundo de especialistas da não especialidade. Por isso acabei por assumir uma postura cada vez mais antagónica em relação à arte. Repetir uma linhagem como um mantra é parte integrante da técnica de encarceramento histórico. No entanto, precisamos ir mais longe do que isso, mais do que apostar numa reivindicação pela originalidade, ou estamos sujeitos a uma espécie de campeonato para nos colocarmos no final de uma linhagem e, portanto, na sua vanguarda. With all your opinion about an art, you seem to reproduce this in an enlightened way. It seems that you solve all of this without solving. Sim, eu acho que só pode ser resolvido como questão de prática social. E eu tento pensar estas questões de forma mais inconsciente, sem alegar ser capaz de as resolver, porque eu não posso. Afinal, o que é que se faz com a vanguarda? Well, for example, I just did shit. Pois, por um lado enfurece-me e quero acabar de vez com todas essas ideias ineptas, mas por outro lado fascinam-me. I would suggest that an art, viewed from this political angle, is a strategy in relation to incarceration, a strategy to avoid being closed. It allows us to go through fields of signification and to join the fields of action in a non-totalitarian or micro-fascist way. Is it? Eu espero que sim. Well, you reject action at the superficial level, but in the end,
you end up joining a much more deeply political field of action. Sim, eu acho que é fundamental lidar com a política. Muito do que eu faço é também uma reação aos críticos que podemos encontrar no mundo da arte. Tenho muitos problemas com a posição de Adorno sobre a autonomia crítica da arte e os críticos que avançam nessa posição. Yes, I always found it ridiculous to assume that art is superior to popular culture, or that popular culture is superior to art. Sim, se no fim do dia tivesse que decidir, se fosse forçada a votar, numa forma ou noutra, eu votaria na cultura popular contra a arte, por razões óbvias. A maioria das pessoas que encontrei no mundo da arte tem posições políticas muito simplistas, em pouco se distinguem de um artesão, mas sem a verdade do artesão, com a maior das inautenticidades. E por um lado podemos caricaturá-los e isso dá um bom material para performance, mas por outro lado também é bom tentar chegar a uma compreensão mais profunda. I also find the inclusion of esotericism in your constellation of influences very interesting. It is also an inoculation against total historicization, total closure. Claro, é um discurso que podemos facilmente manipular e conectar outras coisas e reler a história, os sistemas. É um outro paradigma de interpretação. Penso que há elementos genuínos dentro do discurso esotérico e isso vem através de um interesse mais profundo pela contracultura, embora também existam outras fontes. O esoterismo sempre foi uma forma de resistência e de possibilidade de subversão dentro de sistemas hegemónicos, como estamos agora. Por outro lado, é um fenómeno, um sintoma. Por exemplo, eu tenho amigos que se dedicam à magia ritual a sério. Há aqui o retorno de uma outra arte, da arte régia, como era denominada a alquimia. A return to paganism through Crowley, Proclus, the Upanishads, the Yoga. Sim, lá está. Mas qual é o grau de significação que se atribui a isso? Eu tenho várias referências nos meus trabalhos. Muitos me perguntam, que tipo de magia estás a fazer? Bem, só o facto de eu fazer circular um vídeo já é uma forma de magia, não é? Aqui a magia consiste numa espécie de maldição lançada à arte, à sua aura oriunda da retórica cristã, que também é a forma mais perniciosa de magia negra. Não é tanto a arte, mas a sua aura que eu quero destruir. Essa aura que serve de combustível à subjetividade elitista, ao seu status, mas não fica por aí. Isso seria a mais banal das banalidades. A inversão de sentido ainda seria estar nas mãos daquilo que quer atacar. O que eu procuro é mesmo a destruição do sentido. A magia enquanto forma de destruir as máquinas de fazer verdades. Enquanto os primeiros vanguardistas queriam superar a arte através das conquistas superiores da filosofia e também do esoterismo, a pseudo-vanguarda atual tenta demonstrar que a cultura capitalista é a forma mais primitiva de devoção, a dos ritos da fertilidade com os seus monarcas divinos. É esta a sua magia negra, entendes? Nestes rituais primitivos, a morte é necessária para que tudo possa ser renovado. E esta necrologia é a melhor forma de negar que a morte ocorreu. Atrás das cortinas da necrologia, os artistas e os críticos continuam como há centenas de anos, exatamente como antes, a trabalhar incansavelmente na indústria milionária de bens simbólicos. A morte da vanguarda já é uma velha história, dizem, não é? Já expirou, nem vale a pena falar mais disso. Porém, aqueles que pensam assim, ainda nem sequer começaram a pensar. Não existe nenhum pós. Tudo o que cegamente reclama ser posterior apenas repete coisas muito antigas do tempo dos faraós. Yes. And how do you see the future of performing arts in Portugal? Are you optimistic? Este país não tem futuro. Quanto mais as artes performativas portuguesas. Vivemos de amendoins como aos macaquinhos. Somos um bónus dispensável para a sociedade. E dentro desse bónus dispensável para a Europa, que é Portugal. Mas estou aqui para enterrar esse suposto futuro. O patriotismo nas artes é a pior coisa, é pior que a religião mais rançosa, é o equivalente mental de um ovo podre. A época do Estado-nação acabou. Há que avançar para um mundo de jogos sem fronteiras, sabes? Jogos sem fronteiras. Okay. But which books influenced you the most? Olha, fui muito influenciada pela fenomenologia do espírito, do Hegel, embora odeie a sua filosofia do direito. O Nietzsche, em geral, também me ajudou a levantar objeções ao pseudo-universalismo do credo ideológico. Mas as minhas referências literárias são muito variadas. Vão desde os livros da Anitta até à filosofia hindu. Não sei, Burroughs, Shankara, Preciado, Ibn Arabi, Lacan, Alexandre Kojève, a revista Gina. It seems to be recurrent in your work to disappoint the audience, to frustrate them, to make it difficult to know exactly what is happening. It is difficult to know if you are an ontologist, art theorist, anarchist,
or underground agitator. It is always difficult to know what position you are addressing to the audience. It seems that you are always changing and therefore it becomes very difficult to define the meaning and the intent of each specific project. Pois, mas eu sou mesmo assim, não há nada de intencional nisso. Posso acordar de manhã e ser vegetariana, mas de tarde ser a mais cruel carnívora. Uns dias posso ser uma estrela porno e noutros uma crítica de arte. É ridículo ser apenas uma coisa com uma função unívoca. É esse aspecto da alienação que tenta a todo custo destruir. A vida não pode consistir na repetição dos mesmos gestos, independentemente de sermos trabalhadores de fábrica ou operários das indústrias criativas. Para recuperar a nossa humanidade, devemos viver com fantasia todos os aspectos do que é ser humano, todos os aspectos intelectuais, emocionais, físicos. Há mais de 40 anos que a arte se tornou em pickle, a boiar no vinagre cool. Por isso é hoje tão irrelevante. Pouco ou nada acrescenta às nossas vidas e nem sei bem porque é que estamos a falar tanto disto. A arte manipula-nos de forma a vivermos existências vazias, de verdadeira liberdade, e serve apenas para distorcer os nossos desejos. A cultura nunca é a expressão espontânea das pessoas, mas é uma indústria orientada para o lucro que nos rouba a nossa liberdade e nos domestica para atender às suas necessidades. Neste mundo da arte já só nos oferecem uma cópia fraca de prazer disfarçada de coisa real, repetição disfarçada de vanguarda e breve pausa no trabalho disfarçada de luxo. But is culture a staging of our repressed emotions and desires, my famous express yourself, and does as an apparent increment of freedom or not? Mas na verdade, priva-nos da liberdade duplamente. Por exemplo, tanto esteticamente, não oferece liberdade estética na apreciação e oferece apenas o papel passivo de espectador, quanto politicamente, ao bloquear o caminho para a verdadeira liberdade social. As indústrias criativas apresentam um claro plano de manipulação. Treinar o espectador para que se concentre passivamente em intervalos de tempo e conteúdo mínimos, de forma a destruir a nossa habilidade e vontade de experimentar obras de arte como objetos unificados e complexos. Esse é o triunfo da publicidade nas indústrias culturais. O consumo compulsivo de bens culturais que reconhecemos como falsos e repetitivos. A noção de servidão voluntária tornou-se aqui mais verídica do que nunca. As pessoas não estão apenas no voluntariado da escravidão. Se lhes garantem a gratificação mais fugaz e ilusória, desejam a decepção, que no entanto é mais que evidente para todos. But how do you think this happens in a more concrete way? Então, grande parte do dano infligido por esta arte prejudica a nossa capacidade de agir de forma livre e espontânea. A arte, para além de ser fonte de prazer, torna-se forma de treino do consumidor burrificado e reforça certos padrões de pensamento e autocompreensão que prejudicam a nossa capacidade de viver como pessoas verdadeiramente livres e criativas. Isto ocorre pela repetição do mesmo, pela pobreza e previsibilidade das obras, pela petrificação do papel do espectador. Não há espaço para que os consumidores exibam imaginação e espontaneidade. Em vez disso, são varridos numa sucessão de momentos de passividade previsível, de tão fácil digestão que podem ser consumidos mesmo num estado fugaz de distração. E se, no mundo todo, estamos sob pressão cada vez maior para nos conformarmos a produzir e perder as nossas energias no trabalho, esse esgotamento do lugar onde podemos pensar livremente, imaginar e considerar novas possibilidades, produzindo um dano ainda mais profundo e irreparável. Mesmo na suposta liberdade do trabalho, nos tempos livres, não somos livres para realmente ter o prazer livre e espontâneo que nos pode ajudar a reconhecer e rejeitar a falta prejudicial de prazer que encontramos na vida de escravatura assalariada ou desemprego. Mesmo a vida do apaniguado artista industrial não passa de estafa que conduz à produção de obras medíocres, feitas para cumprir o protocolo de subsídios e produtividade do sistema, e que pouco mais expressam que o mesmo tédio de sempre. A nossa falta de liberdade estética, então, também ajuda a construir obstáculos para a realização da liberdade social. Se esta cultura nos coloca ao trabalho, mesmo nos nossos tempos livres, se não temos espaço para pensar e experimentar de forma livre e imprevisível, então perdemos de vista a possibilidade de um mundo fora do domínio do trabalho. Teremos cada vez menos espaço para considerar tal coisa e cada vez menos experiência de qualquer coisa diferente do que o trabalho exige. How strange. I always thought the exact opposite. Art as a form of rebellion. Mas na arte, a mesmidade rígida é apresentada sob o disfarce de rebelião e novidade. A influência geral desta estilização da pseudo-vanguarda é mais vinculativa do que as regras e proibições oficiais. E a indignação é a marca registada daqueles com uma nova visão em franchising para vender. Aqui também é repetida outra espécie de dano.
A provocação social e o protesto foram aproveitados e digeridos pela arte, subsidiária dos príncipes, e por isso amansada por corporações e grandes bancos, que desta se servem para lavar a sua imagem e conduzir a carneirada à descompressão inofensiva da insatisfação, religada de novo ao processo de fazer lucro e dispersar as energias para fazer as mudanças genuínas. Reformula-se o político em estética espetacular, à boa maneira dos regimes ditatoriais. E o prazer temporário que aceitamos para fugir do tédio impede a mudança real no modo de vida, a mudança que poderia diminuir realmente as frustrações e servir o prazer de forma mais profunda e duradoura. Na arte, a satisfação engana e impede o prazer mais duradouro e gratuito no futuro e propõe apenas dar esplendor ao trono dos poderosos, como sempre. What remains in the midst of all of this? Oh my God, I'm getting depressed. I think I need a glass of red wine. Have you seen my belly? I'm pregnant for over 40 months. Oh. It's a girl. On ultrasound, you can even see that she has pubic hair and tits. She already wears a bra from Jean-Paul Gaultier. Oh, Maduna. Anda, no meio disto tudo resta-nos a brincar. Fazer a festa na Arena dos Leões, estás a ver? Tentar viver e cavalgar a besta. Olha, estes pastéis são mesmo fenomenais. Muito melhores com queijo da serra. Mas também tenho aqui uma surpresa para ti. Um pudim molotov recheado de açorda de marisco. Um prato típico do Algarve. Que isto de Portugal não é só Lisboa e as praias de Troia, hein? E os pastéis de nata minhotos, também com bacalhau, de natas frescas e bacalhau da Noruega. Oh, thank you, Mariana. My girl also thanks. I'm still here recently, as you know. And what can you tell me about other arts? The theater, for example. Is something exciting happening? Cheira tudo a naftalina. Só há vários circos, uns com palhaços mais pobres, outros com palhaços a fingir que são mais ricos, ou com mais conexão social, denunciando que afinal o que desejam é o vedatismo mediático, a ascensão social e pouco mais. Não comento teatro, assim como não comento circo e assim como não comento touradas. São relíquias de museu povoadas de uma fauna muito pouco recomendável, mas pronta a acolher, com orelhas de Mickey, todos os turistas culturais dessa nova Disneylandia que é Lisboa. Oh, I think that I'm going to like it all. I love bullfights, circus, clowns, bullfighters, the La Isla Bonita and such. Pois, então estás na tua praia. Well, and in the visual arts, besides Vils and Wasted Rita, is there anything else? Eu gosto da Paula Rego, não sei se conheces. Já tenho uns anitos, mas eu identifico-me com aquela perversão e imaginário satírico e crítico. De resto são os mesmos setanões de sempre à volta de umas brancas de neve que os legitimam e levam ciclicamente a representar Portugal na Bienal de Veneza. Não vou referir nomes. Isto para falar das celebridades que ninguém conhece no estrangeiro e muito menos aqui. São o resultado de um oportunismo social que em Portugal se institucionalizou desde o tempo do fascismo e se perpetua, exatamente com as mesmas famílias, os mesmos círculos, os mesmos vícios mentais que impedem a afirmação de uma contracultura, e é por isso que em geral as artes em Portugal são uma anedota. Só nos resta o tão esperado e maravilhoso declínio das instituições industriais criativas ou os infortúnios da decoração de espaços culturalmente vazios. Well, I came to this seat then. After all, there is nothing here. I feel like I'm a victim of misleading advertising. Sim, isto é tudo uma grande ready-made in Correios. Is there no hope for improvement? Am I in the old people's home of Santa Casa da Misericordia and I have not been warned? Não pode melhorar. O mundinho mesquinho da arte de hoje faz com que as pessoas se sintam cool, irónicas e cínicas e olhem para tudo com ar de superioridade e desprezo, como apraz às castas superiores desde sempre. Este pequenino mundo está normalmente acompanhado de intelectuais que fazem radicar tudo na arte. Tudo é arte, que é o mesmo que dizer que tudo é farsa, em suma. Tudo é cinismo. E assim dedicam-se alegremente ao discurso que nada diz, que produz peidos barrocos bem insuflados por apriorismos abstratos e indecifráveis. Não conheço nada de mais nojento e opressivo, e pensar que todas as revoluções da história se fizeram contra este tipo de abstrações e se radicaram na emoção ainda me provoca um vómito maior. Os estudantes de teoria da arte são encorajados a entender a obra não como objeto estético, mas sim a escalpelizar o que na obra está moralmente errado ou o que está a esconder, tudo convenientemente reduzido a sintomas do jogo de poder, mas nunca entendendo como o poder manipula e usa este discurso mais do que convenientemente para o sistema, e em que apenas se legitima
pois deduz-se que, se tudo são jogos de poder e cinismo, então que vença o mais forte à boa maneira darwinista social. As consequências trágicas deste clima de terror conduziram a que, há mais de 30 anos, se tenham calado quase todos os intelectuais que contestam este estado de coisas e não surja um único crítico cultural de relevo no panorama ocidental. O rei vai nu e todos aplaudem como focas amestradas. Do you think it is a problem that goes through education? Há uma esquerda caviar que tomou as academias em Portugal, que de esquerda só tem a aparência fashionable anglo-saxónica e que está sempre à procura de fazer alarde da sua luta contra todas as discriminações, exceto a socioeconómica. E é natural que assim seja, pois, para além de serem todos grandes burgueses a mamar de subsídios do Estado para investigações mais que duvidosas e aulas de coisa nenhuma, o fim da discriminação socioeconómica implicaria o verdadeiro colapso do capitalismo e acabaria com a opressão e privilégio de que fazem parte. Mais gritante ainda é ver esses dandies do intelecto não mexerem uma palha, não dizerem uma palavra sobre o preço exorbitante e proibitivo da educação superior para as famílias pobres. Não há uma manifestação, uma revolta, boicote, nem uma palavra, nada de nada. São todos especialistas em manobras de diversão que nos afastam da questão central. E claro, sempre acompanhados por artistas que transformam esta política de diversão em estética, à boa maneira das ditaduras. Are they all traps? Ways without meaning or fundamental principles? Na realidade, o que fundamenta todo o discurso intelectual atual é a noção de poder. Só existe poder e jogos de poder. A linguagem é poder, a cultura é poder, a verdade é poder, etc. Esta redução é extremamente perigosa, pois em nada difere do fascismo. É mesmo por essa ausência de fundamento que o neofascismo se volta a afirmar com grande eficácia, pois alia a redução ao poder à grande capacidade de despertar paixões, ao contrário da intelectualidade amorfa, cínica e desapaixonada enfiada nas suas torres de marfim alienadas, a tecer novilínguas e encapsulada num paleio para iniciados. And do you feel this in the practices of the big institutions linked to culture? É interessante constatar como, em pleno novo século, as práticas culturais continuam medievais em Portugal. É bonito ver como os espaços atribuídos pelo Estado, e que são subsidiados com dinheiros públicos, têm como único critério de programação perceptível a amizade e a classe social. Ainda se gerem os escassos espaços públicos como se fossem grêmios recreativos e clubes privados, na maior transparência, para não dizer desplante. Como a ideologia da arte, desenvolvida na ascensão da burguesia ao poder, a arte transformou-se em negócio da arte, pois é típico da burguesia a mundividência mercantil. Só nos resta o negócio da arte, embora posicionado no setor da alta costura dos mercados. Basicamente, o que há para entender é como um mercado de especialidades específicas se tornou um mercado de especialidades massificado, e como tudo o resto nas nossas vidas se foi submetendo totalmente à mundividência burguesa, ao mercantil. E a arte transformou-se nisso. O negócio da arte inicialmente, mas depois resumiu-se ao negócio de lazer, ao entertainment, reaparecendo aqui como um logotipo que denota uma qualidade amorfa. So, even though you're involved in the art world, is that really something that repels you? Como forma de vida, a arte é como uma bactéria mortal. Ela assume e coloniza outras formas de vida, de maneira que se torna difícil distinguir uma da outra. Por exemplo, a forma como o dadaísmo se transformou em arte, como se transformou numa praga repetitiva, é disso sintoma. O dadaísmo despertou sempre paixões. A minha foi subvertida primeiramente por um processo educacional, de modo que fui obrigada pelo sistema a negá-la e substituí-la por vagas imitações no mundo podre da arte e da cultura. Mas acabei por perceber que sempre fui seduzida não pela arte, mas pelos extremos de formas de vida de certos artistas. Os protestos estáticos dos poetas românticos, a não-dualidade dos dadaístas, o psicadelismo da geração beat, a crítica do espetáculo do situacionismo, etc. Mas o que eu percebi, quando comecei a gerar a minha crítica à arte, foi que a minha paixão subvertida, que não conhecia o seu nome, era uma paixão pelo faz de conta, que dá acesso ao mundo mágico, ao sonho de um outro mundo possível. Se me perguntares o que é que agora desafia os meus interesses filosóficos, direi que é perceber esta magia, incluindo as suas implicações para a filosofia ética, política e revolucionária. E é claro, voltando ao conceito antigo de arte, que não é de todo um conceito de arte, encontramos na noção grega de atividades vinculadas a regras uma distinção entre habilidades liberais e miméticas. O mundo grego tendeu logo para o mimético, mas eu tendo para o liberal, para a arte enquanto liberdade. Toda a tradição socrática é um ataque à mimesis, a crítica das formas cognitivas e religiosas da classe dominante, a crítica dos aspectos da classe dominante e a tentativa de supressão da inconsciência mimética na multidão dos escravos. Esses pensamentos reacionários miméticos ainda abundam nos dias de hoje e manifestam-se na hipernormalização da cultura mercantil. Well, can you explain the notion of magic any better?
How is this different from the bourgeois escapism? Bem, o artista como mago ou xamã é uma ideia antiga. O problema é que o sistema transformou o mago numa vaca leiteira, num produtor de mercadorias, para que esquecêssemos o que realmente importa e ameaça ao sistema, a própria capacidade de fazer magia, o próprio xamanismo. Hoje existem várias formas de magia, mas são em geral magia mercantilizada, controlada pela ideia de objeto para vender, pelo fetichismo do capital, pelo olhar omnisciente do panóptico merceeiro. As noções de autonomia, a possibilidade infinita e a autenticidade das alternativas estão seriamente comprometidas por um conteúdo formado para atender, antes de mais, aos dítames das forças do mercado. A mercadoria é projetada para o consumidor e o consumidor foi influenciado magicamente para desejar a mercadoria. A capacidade das pessoas criarem mundos virtuais alternativos foi substituída pela consciência formatada do consumidor e essa consciência foi criada por um ambiente de progressivo empobrecimento, de total castração da imaginação, a subjetividade do espectador. Parte do meu trabalho, especialmente este último, que se chama Exists, consiste em levar a sério a noção de sair. Outra parte relaciona-se com quem deve sair. As inevitabilidades da pobreza, da indigência material e mental em que vivemos são um facto primordial, o ponto de partida. Geralmente os pobres são direcionados para processos de melhoramento de vida, de educação, edificação, integração, arregimentação, capacitação, sensibilização e todas as formas de silenciamento e controle. Estes são os estratagemas para criar ilusões de mudança. A magia negra dos poderosos iludiu os pobres ao dizer que os ricos terão grande dificuldade em sair, em entrar no céu, enquanto os homens do lixo serão os últimos transformados em primeiros a entrar. Por esse privilégio ilusório, por essa magia negra mentirosa, foram exortados a amar aqueles que os escravizavam. Are you talking about the church? I had some problems with that too. Estou a falar disso e não só. O mérito de entrar no reino dos céus foi hoje substituído pela meritocracia burguesa. Só são ricos os que se esforçam e têm capacidade. E essas mentiras da ideologia do laboral, da igualdade de oportunidades e tal, o meu trabalho está firmemente radicado na noção de inimigos irreconciliáveis. Ser pobre é enfrentar a realidade como problemática, algo que temos que nos defender, algo do qual temos que escapar. Sair aqui é defesa e fuga. E nesse aspecto, sim, é uma das formas de escape, mas não é o escape burguês. Esse é sempre controlado, mas mesmo o entretenimento mercantil é impelido como bebidas alcoólicas e pode ter formas não mercantilizadas. E é claro, os objetos de arte podem ser reapropriados para qualquer propósito. Assim como a arte se apropriou dos objetos da não-arte e os transformou em objetos de arte, podemos voltar a transformar a arte em êxtase, em magia. Is this a kind of the Mages Revolt? Sim, é isso mesmo. O desenvolvimento da civilização envolveu uma supressão gradual, mas acelerada da arte mágica do êxtase. Êxtase significa saída, a essência da arte da libertação. Assim, o grau em que essa arte se perdeu, esmagado ou submergido pelo avanço da civilização e, sobretudo, pela civilização capitalista, é um padrão pelo qual medimos a alienação das pessoas até que chegamos ao ponto em que passou a ser proibida por ser uma ameaça. Por exemplo, o uso de drogas psicoativas, a capacidade mágica de recuperar a linguagem dos animais para permitir que o inconsciente fale, é qualquer coisa menos a regressão ao nível subhumano. É outro aspecto de uma síntese maior que combina o poder sem entraves dos animais, que não estão sujeitos à repressão e, portanto, podem funcionar no máximo do seu potencial com a inteligência criativa que é exclusiva da espécie humana. A magia é a ascensão ao estado onde desfrutamos de união completa e não alienada entre instinto e pensamento consciente. É uma arte de desalienação em que redescobrimos o ser, em vez do parecer, um estado de graça em que nos tornamos completos. A kind of shamanism. I realized perfectly. I tried to do it with the Kabbalah, but it did not work out. The appeal of Louis Vuitton magic was greater. Maybe Kabbalah is not a good form of magic. Alguém de uma sociedade dita primitiva usaria uma terminologia diferente para descrever essa experiência. Mas o que designo aqui é, sem dúvida, um exemplo de autoiniciação mágica. Enquanto a magia, como prática social coerente, sofreu um declínio acentuado na sociedade moderna, a antiga capacidade para a visão mágica, por vezes reaparece, continua lá, reaflora nos extremos desconfortáveis da existência humana, e eu, na situação de artista, passei muitos anos, e ainda continuo, a viver precariamente na margem, como quase todos os artistas na nossa sociedade mercantil. Como todos aqueles que seguiram o caminho rochoso da iniciação, passei por várias e profundas crises, difíceis de distinguir da loucura, percebes? Os candidatos a magos fazem todo o tipo de incongruências. Podem vaguear perdidos de si mesmos por vários dias, viver como bestas selvagens,
ficar doentes e experimentarem alucinações assustadoras que envolvem fantasias de serem desmembrados, torturados e mortos, etc. A destruição simbólica do eu anterior é, no entanto, apenas a pré-condição para o reaparecimento de um novo eu. Um corpo transfigurado, equipado com os poderes superiores do mago. O que distingue o mago do histérico está no facto do primeiro ser capaz de emergir de tal crise, não só curado, mas também com o dom de curar os outros, de os acordar da histeria coletiva. Well, I feel fully enlightened. I would say even illuminated with this interview. I loved it. This is going to influence my new album. It will be maybe a shamanic fado. Thank you, Mariana. Oh, obrigado, Maduna, e bom faduche! Well, I just can't wait to see your Exist piece. Where and when can I see it? Podem ver a minha nova peça, Exists, de 23 a 29 de março, exceto segunda a 26, que é a nossa folga, na Tobis Portuguesa, mesmo à saída do metro da Quinta das Conchas, ali no Lumiar, e é uma coprodução do Teatro Maria Matos e da Bela Associação. Well, I'm not taking the metro, as you know. Is there parking places there? Sim, tem vários lugares para poderem estacionar se vierem de carro. Okay, that's amazing. You are amazing and I am amazing.